Você que está aí me assistindo, você dizima, primicia, trabalha, você cuida da tua família e tua vida só vai de mal a pior, faz um check-up aí na sua língua. Faz um check-up de quantas pessoas você já falou mal. Faz um check-up de quantas vezes você matou um pastor, matou um irmão no coração de alguém. E isso não é só para você, eu penso em mim, eu sempre estou me cuidando, me repreendendo, me policiando, porque falar não é inocente. Ah, mas eu não dei um tiro, eu não cuspi, eu não fiz nada, eu não taquei uma pedra. A língua pode ser 1000 vezes pior do que isso. Com certeza. Uma coisa falada de alguém é pior do que tacar uma pedra. Se tacar uma pedra, bateu a pedra, ok, beleza. Não é à toa que a 7ª ele abomina, né? Aquele que semeia discórdia. E agora uma palavra, um comentário pode durar a vida inteira. Aquela pessoa pode carregar o resto da vida uma consequência de algo que ela nunca fez por uma palavra sua. Você vai pagar o preço por isso. Deus é justo. Aqui está dizendo, ó, eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, que significa imbecil, idiota, qualquer coisa assim, inútil, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Parece um julgamento muito, muito grave por uma coisa que aparentemente é muito pequena. Não é nada, né? Meu Deus, o inferno, você só falou que o irmão, né, só xingou ele. Só. Então, para nós é só. Nós não temos que ver o pecado da maneira que eu vejo. Exatamente. Eu tenho que ver a maneira que Deus vê. Se Deus falou, Deus abomina mais a fofoca do que o homicídio, do que o assassinato. Não dá para entender. Mas é o que a Bíblia diz. Deus está lá, o que derrama sangue inocente. Tarará. E aí depois, a 7ª, pior de todas. É a fofoca. Então você fala assim, meu Deus, para Deus é pior a fofoca do que o assassino. E aí a gente começa a observar os lares totalmente destruídos. E ninguém entende por que os lares estão destruídos. Mas lá dentro daquele lar tem uma mulher ou tem um sacerdote que amaldiçoa constantemente sua própria casa. Amaldiçoa os seus filhos. O que você fala para o seu filho está marcado na história dele. Você, como autoridade espiritual e autoridade como pai e mãe, na vida do seu filho, tem o poder de amaldiçoar a vida do seu filho por uma história. Então, muitas vezes as crianças estão totalmente amaldiçoadas, cresce um adulto amaldiçoado porque lá no passado a mãe ou o pai amaldiçoou. E aí a mulher fica, que a minha casa não muda, meu esposo não muda, meus filhos não mudam, mas ao invés dela proferir palavras de bênção dentro de casa, ela profere palavras de maldição. Então ela nunca vai mudar aquela realidade, porque ela mesma está plantando aquela realidade no lar dela. Lá em Tiago 3, diz assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então quem acha que no Novo Testamento tem juízo, já está aqui, ó. Quem se faz de mestre, o juízo vai ser pior. Pior ainda. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Uau. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é assim: quem controla a língua pode controlar qualquer coisa. Exato. Ou seja, se você é capaz de controlar a tua língua, esse homem é perfeito. A palavra perfeito é maduro. Então a pessoa que conseguiu controlar a língua, ela chegou à maturidade. E agora ela é capaz de refrear também todo o seu corpo. Uau. Ou seja, a pessoa que tem a língua solta, tem outras coisas soltas. Ela não consegue controlar as outras partes do corpo dela. Exato. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quem controla a boca do cavalo, controla o corpo todo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Ou seja,
o leme controla o barco inteiro e é pequeno. Uhum. Ele está comparando o leme com a boca. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque uma pequena fagulha incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua qual o mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da natureza e é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pela humanidade, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, já lá na Bíblia, a desgraça da igreja era a língua do povo. Exatamente. Porventura, a fonte faz jorrar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode por acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte jorrar tanto água salgada quanto água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Está falando aqui da inveja. Uhum. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda a obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Olha aí. Então aqui está aí, o Forte. Tiago dando um discurso dizendo que o que estava destruindo a igreja naquela época, há 2000 anos atrás, já era a língua dos irmãos. E a gente faz piadinha, né? A gente fala, a língua, não sei o quê. Uhum. A irmã tem a manga comprida e a língua comprida. A gente acha que é uma brincadeira. Então analisa a tua vida. Pastor, tá tudo em ordem a minha vida. E a pessoa fala, vivo em santidade, pastor. Santidade. Tem santidade sexual, santidade mental. Tudo lindo. Você esqueceu de Tiago capítulo 3, esqueceu, acho que é Provérbios 6, que fala da língua, ou 16. Então, será que essa língua sua aí não está te trazendo maldição?